prevenção à corrupção. A minha subsecretária é excelente e não está na mesa, porque deve estar com calor, está embaixo. Representa a Secretaria de Gestão e Planejamento, nosso secretário Reis, que hoje ocupa 2 pastas. Então, vem um representante da Secretaria de Gestão, um representante da Secretaria de Fazenda, qualquer coisa que a gente precisar. Nós, teoricamente, já temos quórum, e então eu vou começar com o primeiro ponto de pauta, que é só a posse dos formalidade de posse. A gente preparou um termo de posse aqui para cada um de vocês. Deixa eu ver. Onde está? Pronto. Esse aqui é o meu para mim? É o seu. Meu Deus, eu estou dando posse para mim mesmo. Eu não sabia que eu tinha feito isso, não. Está sendo isso. Eu estou dando posse para eles 2 vezes, eu estou bem para caramba. Doutor Luciano está aqui ainda. Esse, né? Senado, Rogério, Conselheiro não está aqui, Alexandre está aqui. Alexandre, perdão, meu Deus. Você não falou o seu nome na hora que eu apresentei, eu não sabia, perdão. Isabela. Imagina que já posso né? Bom, Imagina que já posso pode estar, esse é seu. A gente vai depois só. Nós vamos recolher ele só para ter no portal. A gente colocar os documentos no portal. Parece que não vem, a gente devolve para vocês. Tá? Felipe está aqui. Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Moraes Laense. João Carlos está aqui também. Charlene. O Camilo está em uma missão Itália, que é o vereador Camilo Neves. Acho que não, porque hoje teve uma agenda com o prefeito aqui que falava que estava lá indo, e o Paulo ajudou, que não queria. É só para assinar e devolver? Oi? Para assinar e devolver? O doutor Tarek, não sei se todos conhecem, é o procurador-geral do município, um grande parceiro do que a gente faz na controladoria. Isso é só para a gente depois colocar esse termo de posse no portal da transparência. E Talvez, quando tiver em reunião, alguém já finalizar esses termos para já devolver para ele. isso não é sempre para fazer isso. Talvez. O pessoal faz isso, mas eu não gosto de fazer isso. Assim que os outros conselheiros e conselheiros chegarem, a gente continua fazendo a mesma coisa. Vou abrir a pauta aqui para mim. Deixar a notícia do Flamengo e Bayern. Isso, né? Vai lá pelo. A gente mostra o caminho para chegar ao. Vai lá pelo. Isso. Aí, em outras informações ali, nós temos conselhos municipais, e dentro dos conselhos municipais, nós temos um conselho de transparência aí. Por esse caminho está mais para baixo. Isso aí. Por esse caminho aí, a gente chega em todos os documentos. Perdão, ministro. Ninguém pediu para participar online? Eu estou controlando. Tá. Será que a gente faz gravação? Já está gravando. Já está gravando? Que ótimo. Então, não avisei a vocês, devia ter avisado, falha minha, não achei que a gente estivesse gravando, mas a gente grava todas as reuniões para que o conteúdo esteja disponível à sociedade. Todas as nossas reuniões são híbridas e gravadas. Por isso, a partir de agora, temos que estar cientes que a reunião está sendo gravada, me perdoe por
não ter falado isso antes. Né? Max é o representante da Secretaria da Fazenda, está aqui. Posso usar os conselheiros, a gente continua depois. Eu preparei uma brevíssima apresentação do escopo do funcionamento do Conselho. Eu vou deixar para passar a palavra para vocês depois dessa breve apresentação, porque vocês já podem fazer as primeiras considerações como conselheiros. Pode ser assim ou vocês preferem fazer as considerações iniciais agora? Vamos a essa breve apresentação sobre o funcionamento. Naquela parte que o Vinícius mostrou a vocês lá, volta lá para o Vinícius. Nós temos ali a legislação que é o conselho, os membros, que os documentos estarão aí nos membros, todas as atas de reuniões aqui, as pautas são disponibilizadas com antecedência regimental. Qualquer decisão do Conselho que gere a necessidade de resolução, nós podemos colocar as resoluções aí. A única resolução até agora é de aprovação do regimento interno. Nós temos o nosso regimento interno disponibilizado, que é bom que vocês conheçam, e o nosso calendário de reuniões. A gente vai discutir aqui para marcar todas as próximas reuniões que nós vamos fazer. Né? O que eu vou falar para vocês ali é um resumo do regimento interno, que regimento rege, né? Mas que todas as nossas ações em cima do regimento. Então, pode passar para a apresentação, por favor. Desde o início da minha gestão junto ao Conselho de Transparência, a gente tem muito claro o foco desse Conselho para aqueles públicos. Esse também é o foco geral da Controladoria e é o norte da Controladoria. Eu acho muito interessante a definição que a OCDE dá para a integridade pública, que é o alinhamento consistente. Pode deixar aí depois a gente discute. Tira isso aí para mim, Vinícius. Coloca não, coloca porque eu deixei a definição nas anotações aí. Vai para a agenda do modo de apresentação. Sai do modo de apresentação. Só para eu mostrar eles. Fica lá no PowerPoint, só isso. Fora do modo de apresentação. Embaixo aí. Definir a integridade pública como um alinhamento consistente, adesão a valores, princípios e normas éticas compartilhadas, com o objetivo de sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados do setor público. Esse é o norte geral da Controladoria Geral do Município e, particularmente, algo que eu procuro implementar também aqui no Conselho de Transparência. Supremacia do interesse público é uma coisa que a gente ouve muito falar, mas a gente quer garantir que tudo que a gente faça seja pensado não no indivíduo, mas na coletividade. A transparência serve para isso. Uma das pernas mais importantes da governança pública é a transparência, para a gente conheça tudo que a gente está fazendo. Né? A finalidade do Conselho é contribuir para aprimorar essa transparência, para aprimorar a gente, promover a transparência e aprimorar o controle social que vem. Que é pode voltar para uma apresentação para gente, por favor? Pode deixar que eu passo por aí. O controle social vem naturalmente com a transparência. Essa primeira parte é um pouquinho mais árida, vamos chamar assim, né? Ficou mal. O que está assim? O Conselho é consultivo e propositivo e vinculado à Controladoria Geral do Município. A gente sempre está lá. A composição do Conselho do lado público tem a Câmara Municipal de Vitória. Hoje, o vereador Paulo, o vereador Carlos Neves, já avisaram que não poderia estar aqui.
Pelo lado do executivo, a controle legal do município, caso eu, procuradoria do TOTAI, hoje, Secretaria de Gestão e Planejamento e Secretaria de Fazenda são acumulados pelo RES, apresentado aqui hoje pela Selene e pelo Marcos. Tá? Do lado privado, representante da comunidade local, a Transparência Capixaba, hoje representada aqui pelo Alexandre, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Escritória, representada por Elias, e o Rogério, representando as instituições de ensino superior. Não por acaso, né? Isabela entrou pelo... Aí? Ótimo. Oi, Isabela. Boa tarde. Boa tarde. Olá, pessoal. Eu não consegui chegar a tempo da reunião, ainda bem que tem esse link. Vou me apresentar bem rapidamente. Eu estou como uma das participantes pela Transparência Capixaba. Já participei nos últimos 2 anos, sei como funciona. Muito orgulho de estar participando. Vou dar um oi rápido para não quebrar tanto a apresentação do Denis, mas estou aqui, vou estar ouvindo online. Você, tudo bem? Bora. Tem para cá, né? Uma coisa que eu gosto de frisar da composição do conselho é que a Transparência Capixaba tem um assento com suplente, as instituições de ensino superior um assento com suplente, a OAB um assento com suplente, e os representantes da comunidade 2 assentos com suplente. Isso não é por acaso. Um dos maiores objetivos do conselho é conseguir enxergar as necessidades da população em geral. A Transparência Capixaba faz isso com maestria, a OAB tem a sua visão, a academia tem a sua visão, mas sempre me foi um lugar muito importante a participação e trazer, cobrar mesmo da gente os representantes das comunidades. Vocês estão lá na ponta e conhecem muito mais do que eu posso conhecer o que vocês querem saber das necessidades. Então, informações que vocês queiram da prefeitura, informações que vocês acham que a gente tem que disponibilizar em aberto, e a gente tem muita coisa já disponibilizada, é bom vocês conhecerem, mas tragam sempre muita... eu vou gostar de ter muita demanda de vocês. Tá? Uma coisa que eu posso deixar claro desde o início já da outra gestão, né? Nossa já foi nossa conselheira na primeira fase. Nós temos reuniões trimestrais com um quórum mínimo de 6 pessoas. Competências do conselho, eu coloquei aqui bem as competências do conselho, eu resumi, as dos conselheiros não, para vocês, tá? Mas o conselho tem que propor ações, procedimentos, projetos relacionados à transparência, zelar pelo acesso, informar a CVM se a gente estiver descumprindo alguma coisa, se a gente tiver algo que esteja fora do que devia estar. Conselheiros e conselheiras têm dever, o direito e o dever de nos cobrar por isso. Propor e elaborar estudos estratégicos para a gente conversar com o legislativo ou fazer as mudanças administrativas que forem necessárias, contribuindo assim para a formulação das diretrizes transparentes para o controle social do município. Né? Isso está na legislação. Tá? Aqui são as atribuições das conselheiras e conselheiros. Vou ler um por um, porque não tem necessidade. Só um minutinho aí para vocês passarem.
Certo? Aquela página que o Vinícius mostrou ali, naquele endereço, os sistemas, ponto Vitória, bloco oficial, atalho CMT. Então, por aquele endereço ali, essa apresentação vai ficar disponível no portal. Então, por esse endereço aí, a gente consegue entrar. E eu gostaria de já solicitar para vocês uma análise do rendimento interno para eventuais alterações da próxima reunião. Duas alterações que a CGM vai propor na próxima reunião. A primeira a gente fez durante o último mandato, né, por um acordo, que é dar voz para os planos. Ainda que em eventual votação a gente não possa dar voz e voto, mas todos os suplentes que comparecerem às reuniões têm direito à voz para externar as suas opiniões sem necessariamente ser só o titular. Então, a gente vai sugerir essa alteração para a próxima reunião. E a segunda é o limite de ausências, porque acaba que o Conselho precisa de participação. Se alguém, por um motivo ou por outro, se desinteressa no caminho, a gente começa a ter perda, dificuldade de quórum, e não é essa a intenção. Então, às vezes, 3 ausências consecutivas gera a substituição, gera o pedido de substituição. A gente pode discutir como vai ser, como fazer essa sugestão de alteração da nossa próxima reunião para a gente colocar em votação. Mando para todo mundo antes, para a gente já chegar aqui preparado. Mas se vocês olharem no regimento que precisa de alteração, a gente está aberto a fazer. Bem, vamos lá para a pauta para mim. Isso daí é uma breve apresentação do escopo e do funcionamento do conselho. Nossas reuniões são híbridas. Essa primeira reunião eu pedi para quem pudesse vir aqui para conhecê-los, né? Depois a gente acaba fazendo quase todas as reuniões híbridas. Eu faço a reunião da minha sala. Eles estão na sala deles ali do lado, eu faço da minha sala. Minha sala tem uma mesinha que quem vier também pode sempre estar convidado e à vontade. Mas a gente faz as reuniões híbridas, que é até mais fácil para gravação. Antes de eu entrar nas funções do portal, a Isabela já falou um pouquinho. Isabela, você está aí ainda? Estou sim. Tá, se apresenta de novo. Coloca o vídeo, a Isabela na tela para mim. Só para você se apresentar de novo, eu vou começar por você, para a gente fazer uma rodada de apresentação aqui, sobre o que espera do Conselho, quem você é, a entidade que você representa, o que você espera do Conselho. Tudo bem, pessoal? Vou fazer uma apresentação rápida de novo. Meu nome é Isabela Calmon, eu trabalho na Transparência Capixaba. Trabalho não, né? Voluntário, mas eu trabalho bastante na Transparência Capixaba. Eu já estou, acredito, nos últimos 2 anos, eu já fiz parte desse conselho, e com muito orgulho, com quanto de entrega, né, a gente conseguiu vislumbrar dentro desse conselho, quanto de conversa, o quanto de melhorias dentro do portal que levou Vitória a todas as conquistas dentro de todas as avaliações, né, de transparência de município, né? Então, é um conselho, assim, que é muito legal, muito bacana, porque ele é muito propositivo, muita conexão, várias ideias surgem e a gente consegue levar dentro desse conselho. Então, representando a transparência, eu acho que a gente tem uma pegada muito grande do controle civil, né, de como a sociedade vislumbra todas as entregas da transparência, né, todas as entregas do município. Eu acho que a gente tem essa voz muito pela sociedade, e também acaba sendo uma ponte muito grande
sobre analisar a performance de Vitória dentro das avaliações de transparência, tanto a da transparência capixaba, transparência internacional, mas também de outros órgãos que aplicam essas avaliações. Então, é um prazer conhecer esses novos rostos que estão aqui, alguns que eu já conheço, estou vendo, mas espero na próxima poder estar presencialmente. Eu não consegui, para quem não me conhece, eu estou agora no trabalho coordenando o SX, né, que é o evento de inovação que vai ocorrer daqui a 15 dias. Está me dando muito trabalho, mas também aproveito e convido todo mundo. Daqui a 2 semanas a gente vai estar lá na Praça do Papa falando de inovação, e eu acho que é uma coisa bacana para falar com todo mundo aqui, porque o Denis, eu sei que ele também adora essa parte de inovação também, e mexe muito com essa parte de transparência, dados, governo aberto. Já deixo o convite para todo mundo. Passa a palavra, então, para o Valcimiro, que é o nosso outro não estreante, né? Essa é a apresentação do Valcimiro, nossa, sou o presidente da ANAFCAP, e já tive a oportunidade de participar no mandato passado como suplente, né? É uma indicação que vem no SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares. Eu era suplente e agora peguei a cadeira de titular. Mas, assim, falando do conselho em si, eu acho que, para mim, eu procurei, embora suplente, eu procurei vir em quase todas as reuniões, né? Estava várias, mas eu acho que foi uma experiência muito boa, porque quando entrei, eu não tinha ideia do que ocorria aqui, né? E a gente viu que muitas das sugestões que foram trazidas para a mesa, na próxima reunião, você vê que já estava lá no portal. Então, assim, a coisa foi realmente bem evolutivo. Então, eu acho que é rico esse espaço, né, para que a gente traga realmente sugestões e dores que a gente sente lá fora, né, na sociedade, aí, algo que poderia ser mostrado diferente lá. Vamos trazer, né, sistematizar, e de repente consegue sistematizar de uma forma que a população tenha, de fato, acesso a essas questões. Eu acho que achei muito rico nesse sentido, e vi que durante esse mandato, assim, houve uma evolução grande aqui do próprio portal, ali, do processo como todo. Espero que todo mundo aí consiga realmente estar alinhado, né, nessa sinergia, porque é gostoso participar. Boa tarde a todos. Carlos, mas todo mundo me conhece como Neném, do bairro. Sou líder comunitário do bairro da La Vista, faço parte também do Conselho Municipal, Conselho Local de Saúde também, regional 2. Eu também me satisfeito de receber esse convite, foi para ajudar os e a experiência da igreja, quando está uma coisa maior na frente. Agradeço muito. Carlene, depois eu chego a você, tá? Eu vou daqui, depois eu chego a você. A todos. E estou grave, né? A felicidade de poder participar com todos vocês, quer aprender também. Nós acabamos de falar que ele outrora era suplente e agora é meu suplente. Bom, não conhecia. Mas é um prazer participar com vocês aqui, aprender, compartilhar. Beleza, Malote de Funda, sou advogado há 23 anos, estou representando a OAB. Para mim, uma experiência nova, nunca tinha participado. Espero contribuir da melhor maneira possível. Estou à disposição de vocês, que deve Alexandre, antes de você que vai começar e terminar com a transparência, porque a transparência é nosso cão de guarda e nosso parceiro ao mesmo tempo. Vou pedir a Charlene, por favor. Eu faço parte do conselho agora, como líder das comunidades, como líder comunitário lá do bairro Bonfim, também trabalho assessorando o João Claro, que é vereador da cidade. Também fiquei muito feliz em compor um quadro aí de conselheiros e espero também contribuir para
para crescer, mas eu acho que ele já está no processo de crescimento, que é nítido isso, a gente tem como perceber, e também aprender um pouco mais aí com vocês e com a disposição. Pode se apresentar para a gente, você quer? Você é visitante de Vocês vão ver o Flávio, a gente não vai dar por pergunta de externos. Vou ver, sei lá. É importante a gente com esse espaço aqui. Feliz poder torcer por vocês, porque tem, precisar de ver, precisar por fora, torcer por para ver, pode jogar, mas Mas o ouvido está aberto. eu sou aberto mais, mas ninguém pode parece como um camarão que é político. Não tem jeito, camarão. Tem que um caminho para metade para lá e a luta vai correr aqui. Então, meu nome é Alexandre, né? Eu sou servidor público estadual, sou contador de formação, né? Servidor estadual. Estou lá na Secretaria de Recuperação do Doce, né? Lá nós temos esse passivo, né? Que nós precisamos, né? A Vale, a São Marco, né? Tem esses aportes financeiros, nós temos, né, a incumbência lá de gerenciar isso. Estou na área financeira. Fui convidado para os parentes, né? Faço parte lá. Aqui eu vou substituir nada menos que o vereador Pedro Prez, né? Que é meu amigo particular, né? Que me levou para os parentes. E foi um grande parceiro, ainda antes de ser vereador, do Conselho. Então, eu estou com essa incumbência aí de substituir, né? E aí, a minha expectativa está sendo, né? Assim, você já tem 2 anos, né? A Isabela, que é nossa representante, está lá no ano passado também, acompanhou isso de perto, a evolução, né? E espero, assim, que eu queria também poder participar e poder ajudar dentro das minhas limitações do suplente, né? Titular a Isabela, é popularizar as informações, popularizar. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o comunitário também lá de Bela Vista, tem Charlene agora, ou seja, é popularizar isso. Né? Se eu sou contador, você técnico, conheço aquelas informações, população, a gente precisa esmiuçar, colocar isso de forma mais popular, atividade popular. O Sebrae trabalha muito com isso, né? Assim, na área financeira, ele trabalha com dentro de oportunidade de ser consulado, também, e ele trabalha com essa popularização, né, para pequenos empreendedores, para individuais, de informações técnicas financeiras, né, de crédito, e acho que a gente aqui tem esse papel, tive a oportunidade, né, de participar do Conselho Popular também, né, muito orgulho. Hoje tem uma nova gestão, que é a Elza Costa, que é a presidente, né, e o Wanderson Pinto também, que são de comunidades, a Elza lá de Maria Ortiz, o Wanderson Pinto de São José e São Pedro, e popularizar isso. E participar desse processo de popularização. Né? Receita pública, receita corrente, receita capital, o que é isso? Certo é isso. Isso eu gasto como isso? Né? Eu posso gastar como? Eu posso gastar capital que você com corrente? Explicar para a população possa entender. Nós que somos comunidade, entendemos, né? Então, sim, a FUCAP e a UF. Fiz aquela pausa lá primeiro, lá de e é isso, eu participar desse processo, né, dentro das minhas limitações como suplente, mas estou à disposição. Muito bacana, muito bacana. Muito importante o que você falou, Alexandre, sobre a popularização, não só do ponto de vista de explicar, mas de saber que o portal existe. Né? Eu acho que um dos nossos desafios é a comunicação, é colocar para fora quanta coisa. Eu tenho certeza que vocês hoje, e tomara que vocês, assim, desculpa, gente, eu às vezes dá um pouquinho mais de brasileiros comunitários, vocês vão me perdoar, mas é porque o meu foco é muito nisso. Vocês vão descobrir hoje coisas que eu tenho certeza que vocês não conhecem, e que vocês vão voltar para casa e vai ser útil. Porque o nosso portal, Alexandre, tem uma particularidade que, eu acho que o trabalho do Conselho foi muito importante nessa parte, ele não se limita ao financeiro. Entendeu?
Se a gente colocar na apresentação ali, a primeira slide da apresentação aqui está... Deixa eu ir para a apresentação. Né? O primeiro slide da apresentação, o próximo aqui, não. Bom, o segundo slide, então. Né? O nosso portal, deixa eu só fazer um... Vou passar para a apresentação do portal agora, para o próximo item de pauta, tá? Mas, de acordo com a Transparência Internacional, em parceria com a Transparência Capixaba, as capitais são avaliadas de forma separada dos outros municípios do Estado, então a gente não está se comparando a nenhum Estado, porque as avaliações são diferentes. É a mesma metodologia, mas é uma avaliação diferente. A gente teve a melhor transparência do Brasil entre as capitais, e não foi perto, a segunda colocada, nós ficamos com 98,6, se eu não me engano, a segunda foi Recife, que ficou com 80. Então, foram as duas únicas classificadas como ótimo, que é a partir de 80. Recife ficou com 80, Vitória ficou com 98,6, e aí daí para baixo é só nos 70 e 60, por aí vai. Nós conquistamos o selo diamante da Associação dos Membros do Tribunal de Contas, aplicou ano passado, com pontuação máxima, o selo diamante do Espírito Santo de Ação, que é outra importante instituição do Estado. Né? Mas eu vou repetir o que eu falei na nossa primeira reunião. A minha motivação não é essas avaliações. As avaliações, para mim, são consequências do nosso trabalho. Se a gente conseguir ficar com o selo diamante, ótimo. Se eu tiver que escolher entre atender a população e ficar com o selo diamante, eu vou atender a população. E foi nesse sentido que a gente trabalhou. Eu coloquei aqui, o portal tem uma parte que é a financeira, que a gente vai cumprir Vitória cumpre absolutamente toda a legislação. Não tem nada que a legislação manda a gente fazer que a gente não vai fazer. Tem uma parte de incentivos de denúncias fiscais, que eu vou mostrar para vocês ali. A gente sabe, cada empresa não, perdão. A gente sabe cada pessoa que se aproveita de uma renúncia fiscal. E quando você paga o seu IPTU com desconto, IPTU em cota única com desconto, eu pago isso, o meu vai estar lá. Então, a gente chega nesse nível de detalhe no financeiro. Pelos parlamentares, a gente falar de contas públicas, de orçamento, contratos, convênios, do pessoal. Agora, eu sempre tive para mim que muito mais importante do que saber o que está empenhado em 3,90, 19, né? É saber o que o menino vai comer na escola hoje. Vai entrega final. O que ele vai comer na escola hoje. Se eu precisar de um remédio, onde eu vou. E é essa transparência que eu chamei aí de áreas temáticas, mas é essa transparência que me empolga. É a transparência de serviço. E aí eu vou mostrar isso para vocês aqui no portal. Volta para o portal para mim. O portal hoje dá um pouquinho mais de som para mim, por favor. Tá legal. A gente já está bem perto de mudar o layout do portal. Ele é um layout que não é muito bonitinho hoje, muito amigável. Assim como a página da prefeitura, a gente vai mudar esse layout para tentar direcionar o cidadão às informações que ele precisa de uma forma mais fácil. Né? Mas aqui, vamos lá, se a gente falar da parte financeira, temos aqui compras, licitações a partir de 19, anterior 19, licitações para microempresas e empresas de pequeno porte, tudo quanto é informação de contas públicas, se imaginar. Todas as informações de contratos, convênios, depois de coronavírus, que a gente já pode começar a tirar as despesas. Vou dar para trás, né? Despesas separadas por secretaria, por função de governo, por favorecido, por fundo de recursos, programação, consulta livre, que quiser fazer. Nós temos um portal de dados abertos, que também está sendo atualizado, mas relevante. Você tem as informações em dados abertos para você baixar e ver. Eu brinco que isso serve muito para a academia, né? Dados abertos. Você pega os dados crus e vai trabalhar aqueles dados todos. É bastante importante. Passagens aéreas, diárias, tabelas com os valores de diárias, emendas parlamentares, a página de incentivos e denúncias fiscais, que eu falei com vocês ali, e
toda a estrutura organizacional da prefeitura, tudo que a legislação nos pede para colocar, está aqui com muita tranquilidade, né? Com muito detalhe. As auditorias internas, auditorias externas, as legislações, nosso plano de integridade da CGM está aqui, em outras informações, temos um plano de integridade bastante interessante. A parte de participação social, que vai nos levar para audiências públicas e consultas públicas, que é a parte de participação social mais obrigatória, vamos dizer assim, menos que o cidadão quer, mas mais porque ele pode, né? A legislação nos obriga a fazer isso. Então, plano plurianual, nossas receitas, por natureza de receita. Aqui você vai enxergar cada número, cada parte daquela parte financeira toda que você busca. O que me empolga é isso aqui, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, Charlene. Já viram o painel de medicamentos? Nós temos no portal de transparência um painel de medicamentos em sul. Se eu abrir aqui, eu vou ver que foi atualizado em 25/6, às 3 horas da manhã de hoje. Então, você é lá do Bonfim, né, Charlene? Você falou. Se a gente clicar aqui na unidade Bonfim, eu vou saber quantos comprimidos tem de cada medicamento que você precisar lá. Então, se você passou no médico e diz, eu estou precisando de tal medicamento. Deixa eu só fazer uma... Para fiscalizar, para saber se tem, para você ser atendido, para você saber o que entra, o que sai. Vou sortear um medicamento qualquer aqui. Se você precisar de dipirona, tem dipirona aqui que todo mundo conhece, né? Então, se eu pesquisar, coloca aí para mim, dipirona. Não, só coloca dipirona para ver como ele filtra. Depois a gente tira o filtro. Não. Aqui escreve dipirona aqui. Peraí. Digita dipirona aí para mim. Ele vai sair que tem dipirona sódica de 500 mg em comprimido, tem 200. Aqui não estou mais no Bonfim só, não, estou no geral. Se eu filtrar para o Bonfim aqui, lá devia ter 7.100 comprimidos, tá? E isso atualizado hoje, 3 horas da manhã. Tudo que saindo hoje de lá, amanhã está atualizado aqui. Tá? Solução injetável tem 53 ampolas, 500 mg solução de gotas tem 113 frascos. E esse dipirona com escopolamina tem 22 ampolas. Transmitir isso para a sociedade é muito importante. A comunicação. Porque as pessoas, no geral, elas não têm acesso a esse tipo de informação, não porque não tem o portal, mas por conta não consegue fazer direito. de repente trabalhando esse Uma coisa que a gente já discutiu em como entregar na pouco. Entendeu? Porque sabemos como direitos comunitários. Por isso que eu falo que é em dobro no conselho e é muito importante para a gente. Entendeu? Porque, assim, aqui você vê essa lista aqui. Vamos tirar esse filtrinho. Pode tirar todos os filtros aí, mas isso. Eu adoro isso aqui, porque isso iguala o usuário da Drogasil ao usuário da farmácia pública. Né? O usuário da farmácia pública chega lá e diz, olha, eu preciso desse medicamento. A pessoa diz, não tem? Ele sabe onde tem. Né? Pode ser que tenha algum medicamento que não tenha lá no Bonfim, mas tem que estar em outra farmácia, é só chegar por aqui. Se você quiser o medicamento, ele vai te mostrar por mapa aqui, ele vai te mostrar por unidade. Né? Se você quiser selecionar a unidade de saúde por aqui, você seleciona. De vacinas também. Não, é diferente um pouquinho, mas tem ali também. Tá? Então, a gente tem que correr.
participando, né? É. As pessoas falam, ah, prioridade que atende ao bairro, mas não tinha vacina. Eles não sabem que pode ser atendido pela unidade Isso. e que lá pode ter a vacina, né? Então, É. dependendo da situação, a gente consultando ali, a gente tem acesso à informação e consegue até... A vacina você vai ter o agendamento. E no agendamento você sabe exatamente onde você vai ser atendido e a hora que você vai ser atendido. Então, se você quiser ir 9 horas da manhã, e não só para vacina de Covid, né? Todas as vacinas você tem essa e aqui, mais importante, tem um medicamento chamado cáscara sagrada, que se alguém souber lá de bom, me avisa, que desde que... O que acontece? Todos esses medicamentos aqui, o Ministério da Saúde diz que é a Relação Municipal de Medicamentos, uma REMUM, que é o que o município é obrigado a fornecer. Hoje, o nosso abastecimento está em 99%. A meta do Ministério da Saúde é 93%. Qualquer coisa acima de 93%, nós estamos bem, nós estamos em 99%. O que não tem, cada vez que o nosso estoque chegar a 15 dias de consumo, ele acusa que não tem. Então, se ele chegar a 15 dias de consumo, ele já acusa que está em falta ali. Mas mesmo o medicamento que não tem, você pode chegar, ele pode ter em algum lugar. Os indisponíveis vão estar aqui. Não tem omeprazol 20 mg cápsula. E não tem esse tal de cáscara sagrada que não consegue comprar de jeito nenhum. Desde que eu entrei, não consegue comprar esse negócio. Então, 100% nós não vamos chegar. Mas esse omeprazol está aguardando entrega do fornecedor, está em fase de instrução processual, pregando. Então, a gente tem aqui por que não tem. E se for aqui digitar o omeprazol, é capaz de... Pode deixar no chuva. Não tem mesmo, não. Mas, às vezes, ele está como não tem aqui, mas aqui ele tem. E aí tem... Tem, mas tem 20 cápsulas, tem 20 cápsulas em alguma unidade. Entendeu? Não tem todas as unidades, não tem quantidade. Mas tem ali 20 cápsulas. O que acontece? Os 2 itens ali hoje, eles estão com uma certa penalidade, porque Esse caso a sagrado. empresa não resolveu fazer. Então, eles estão querendo indicar que não tem, mas que a distribuidora está sofrendo com essa penalidade pelo caso da entrega, que não é possível, porque assim, tem Tem essa informação também? a Secretaria de Saúde está trabalhando para levantar isso com a gente. Então, Nós estamos trabalhando e Isabela mas eu vou chegar lá. Eu falei, na primeira reunião que eu chegar, eu vou chegar. Nós estamos trabalhando na fila dos exames e especialidade. Vamos colocar a fila aí, final, pessoal. Os carros-chefes aí. Então, eu vejo, Pedro. E a gente tem... E tal, acho que seria interessante. Os contratos a gente tem. Os contratos estão todos aqui. Se a gente entrar, a gente vê os contratos. Mas a gente sabe o tamanho das filas. Né? Isso nós estamos trabalhando bastante junto à Secretaria de Saúde para a gente colocar. Uma das filas que a gente colocou, falei de uma coisa na saúde aqui, tá? A gente tem outras aqui. Uma coisa na educação que eu gosto muito é a consulta de solicitação de vaga na unidade de ensino. Então, você tem aqui absolutamente transparente quais são os critérios para priorização de vagas. Então, os critérios são, o primeiro critério é geográfico, né? Para você dar alta, média ou baixo, criança perto da sua casa. E depois você tem 4 critérios, que são prioridade no endereço, né? Depois, criança com necessidade especial, criança cuja mãe tem situação de violência doméstica familiar, é prioritário. Aí, criança que tenha irmão ou irmã estudando na mesma unidade, para tentar colocar no mesmo lugar. E, por último, criança que seja filho de servidor que está lá naquela unidade de ensino. E aí, a gente pode chegar aqui e fala aí um semente que vocês querem olhar ou um remédio. Receberam, né? Educação infantil. A gente pode fazer pelo grupo etário, tá? Por idade. A gente pode entrar aqui, então, no doutor Pedro Ferrosa e consultar aqui. Lá no doutor Pedro Ferrosa hoje, então, a prioridade por bairro dele é Bonfim, Penha, Bar da Penha e Santos Dumont, e média para Itararé, né? E nos grupos etários a gente tem isso aqui hoje,
de crianças esperando. Eu não sei se seria pertinente, mas eu até queria trazer aqui uma informação, porque a gente, através do contato do prefeitura, de fez uma indicação à prefeitura, a questão da transparência da frequência escolar. Porque, às vezes, a criança está indo à escola e os pais não têm ciência que realmente. Isso acontece muito na questão da faixa etária mais da adolescência. Você acha que tem para a escola, mas ele não está indo. A gente fez até conversando com os meninos para ver a questão da pertinência mesmo, né, se seria apropriada de fazer com relação à questão de proteção de dados, essas coisas. Mas, através do login do usuário, do pai e da mãe, ele tem acesso a esse tipo de informação de forma precisa, assim, atualizada, igual da saúde. Por aquela identificação. Aqui a gente não pode colocar o nome da pessoa, mas aquela chave lá, DE 660, E4, C44, é alguém. E aquela pessoa sabe quem ela é. Exatamente. Ela sabe Mas que a se questão entrar alguém na frente a dela. questão da frequência. Sim, mas às vezes a frequência a gente não vai colocar pelo nome da criança, a gente coloca pela chave da criança. Assim, você vai pelo acesso. A criança Sim, dele. para proteger os dados. Exatamente, a gente não pode. Para proteger os dados. Né? Aí a gente fez isso, eu não sei se seria pertinente trazer aqui para a reunião inicial, já que vocês, né, têm. Ótimo, já não vejo. E aí a gente tentar agilizar isso aí a voltar. Eu acho que seria muito importante também, não só quanto transparência, mas também para os usuários, né? Informação importantíssima. O pai precisa saber se ele não boletim dali. É, eu sei que a gente já tem essa informação também. Mas tem jeito de a gente colocar. Tem jeito de a gente colocar isso ao vivo. Então, ao vivo. A hora que a gente tiver, por exemplo, já teve uma não sei o quanto andou ou não andou, tá? Mas já teve uma proposta da gente fazer a chamada escolar por face. A testemunha facial. A criança entra na escola, reconheceu o face, ela pode entrar, entrou lá. Está no sistema. Se está no sistema, você consegue colocar ali alguém pro pai saber. Sim. Eu fico na escola agora, está matando o bem fazer. Sim, eu acho que seria assim, que eu não tenho ciência de outros lugares, eu sei que eu fiz minha educação na Serra, não seria a nossa, mas eu não tenho ciência de outros lugares no país, inclusive, que tem esse tipo de... Vamos buscar para ver a possibilidade de fazer isso aí. Tá? Duas informações que tem legais aqui. Aqui vocês vão ver se cada criança é ou não prioritária nessas prioridades aqui, né? Mas aqui você vai ver se ele já está matriculado em outra unidade de ensino da rede, tá? E se ele solicitou vaga em mais de uma unidade. Tá? Então, aqui, por grupo 1, tem uma criança que já está matriculada, mas essa aqui não está matriculada e não tem solicitação em outra unidade. Tá? E aí você vai, grupo 2. Grupo 2, esse aqui é prioritário porque tem um irmão na unidade, mas ele já está matriculado em outra unidade de ensino, ou seja, ele não está fora. Né? Não está fora da escola, a gente não pode dizer, ele não está fora da nossa rede. Às vezes, o pai e a mãe que não conseguiram, vamos lembrar isso aqui, grupo 2, são bem pequeninos ainda. Né? Essa chave de identificação é passada para o responsável. Né? Quando ele vai pedir a solicitação, é passada para o responsável. Ele tem acesso pelo site, então a gente chega com todos os grupos que tem lá no CELEM. Então, o último aqui, você vê, quando você chega para os mais velhos, todos eles já estão matriculados na rede. Existe uma fila porque a família quer mudar o nível de escola, quer que seja mais perto, né? Mas ele já está atendido. Então, isso aqui não é uma fila. Isso aqui é só a organização da movimentação. Né? E com essa transparência, a gente garante que o cronológico seja respeitado. Vamos colocar assim, né? Os 2 primeiros aqui tem uma humanidade, o terceiro é de educação especial. Não sei por que o terceiro de educação especial não está em primeiro. Mas vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Esse aqui ele devia estar em primeiro. Não, mas esse aqui é porque a primeira é o geográfico. Né? Estando no aluno geográfico, ele devia estar aqui para cima. Né? Então, assim, um exemplo rápido, portanto, um exemplo rápido da educação.
O nosso portal de obras foi elogiadíssimo. Ano passado foi matéria na Folha de São Paulo. Nós temos um portal de obras extremamente... Gostei. Os muros, obras, contestando, você tem tudo detalhadinho. Então, se a gente pegar aqui, vai por bairro aqui, vou lá para o Bonfim de novo. Quero ver essa live. Olha lá, Mais de 2 contenção de encosta. Lá. Isso aí. E aí você entra na contenção de encosta. Ah, não, essa aqui já está concluída. Você tem processos lá que estão aguardando, até que você tomar um feedback do pessoal do prédio, né? Você tem o link aqui pelo QR Code para você entrar, você tem tudo em dados abertos aqui para você baixar o que você precisar. Os anexos da obra, aqui, eventualmente, esse aqui bom, o georreferenciamento. Então, aqui o portal de obras também bastante... Tem hoje a obra lá da construção do Mirante. A gente consegue acompanhar o que já foi pago por medição da obra? Aqui. Relatórios de medição. Você vai ter cada relatório de medição aqui. E se você abrir aqui... É o outro relatório. Peraí, qual? Relatório antes do link. Ah, tá. Aqui você tem acesso ao relatório de medição inteiro. Abrir os detalhes. Então, quem foi pago nessa eleição? Item por item, foi pago, quanto está contratado, quanto é o acumulado, quanto foi vendido naquele mês, o valor vendido naquele mês. É extremamente detalhado. Nosso portal de obras foi bastante elogiado nacionalmente, então é uma coisa que a gente tem bastante tranquilidade, mais uma coisa que a gente tem bastante tranquilidade. Né? Falar aqui de meio ambiente, qualidade das águas das praias de Vitória. Nós temos mais uma coisa que ninguém no Brasil, eu não vi no Brasil ainda quem tem, é o inventário de harmonização urbana. Isso é extremamente interessante. Todas as árvores de Vitória que não estão em parques, tá? As que estão em vias públicas, são catalogadas e a gente tem a situação das árvores, qual é a espécie de árvore. Então, você tem 72 abacateiros em Vitória. Todos aqui. Então, se você chegar aqui perto da prefeitura, vou botar aqui perto da prefeitura. Aqui o Santos Clube, aqui na frente do Santos Clube. Na frente da prefeitura. Você sabe onde ir. Na esquina aqui. Sabe onde ir. Se quiser um abacate, você... Na esquina. Se eu clicar ali na árvore da esquina, ela é uma árvore entre 2 a 4 metros. Tem um tronco de 30 centímetros, Maria João Mascarenhas de Moraes, está na calçada, tem uma foto dela aqui, morta. Não. Vamos ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. É um embi amarelozinho ali. Lógico, basicamente são esse globo ali. E aqui, ó, se vocês forem ver, essa árvore tem um número. Tá? Então, é a árvore número 7121. Bom, isso é só 21798. Tá aqui, ó, código da árvore 21798. Então, se você for fazer um 56, você pode chegar no 56 e dizer, olha, a árvore número 21798 que fica no lugar tal. A gente não tinha esse acesso, não sabia que tinha esse acesso. Eu não sei, é porque eu não consigo informar. Eu não consigo trabalhar com você, vai passar informação do resto. A gente faz a solicitação de uma propaganda. Aí informa a rua, forma um ponto de referência, que ela está. Difícil é botar na cabeça do comentário, Não, mas o município tem o número da.
Eu convidar essa coisa de cota, hoje eu sei que é um problema por causa da racionalização do nosso contrato. E, inclusive, a Controladoria está trabalhando na racionalização do contrato para a gente conseguir melhores resultados. Eu não sei se isso aqui está no Tutor Online. Talvez seja também no aplicativo do Tutor Online você tenha acesso a isso aqui. Mas isso aqui é interessante. Essa aula aqui, isso não pode ser lideranças comunitárias técnicas. Eu tenho aqui um bairro, né? Mais ou menos, tem algumas lideranças. Em algum momento, fazendo um workshop, eu queria falar isso, né? Todo mundo precisa fazer uma aposentação da Harris, outro show de bola. É um incentivo para ele popularizar isso aqui. Isso que eu comigo. Transparência. Audiência pública, você não tem assim, sejam apresentados isso. E aí ele pode fazer em cada comunidade, começar a ser mais claro, os mínimos, ou os que solicitarem, fazer isso de melhor. A gente pode tentar usar também as reuniões regionais. Toda semana tem as reuniões regionais aqui. A gente pode falar com o pessoal lá e dizer, ó, dá meia hora para transparência aí, para a gente para mostrar isso aqui rápido. Atualizar o portal. Então, tem muita coisa legal aqui, sabe? Entendi. Não tem não, né? Aqui no Serviço Digitais do Cidadão, hoje não está funcionando, está funcionando. Mas não está funcionando, eu não sei porquê. Tirou. A gente tem a rota de lixo. Você digita seu CEP lá e sabe em que horas ele tem que passar na frente da sua casa por dia. Quer pensar um pouquinho? Ah, não, tem que passar 9h30, ele passou 10h30. Né? Mas o do Fumacê, cadê o do Fumacê? Aí, Fumacê tem inclusive GPS. Se ele estiver funcionando agora, a gente vai ver onde ele está agora. Ele sai até uma fumacinha no meio do mapa, se ele estiver funcionando. Vamos lá. Hoje, não está com nada. Hoje, dia 25, não está com nada, não. Se eu chegar aqui, ó, vamos lá. Teve um tipo BV pesado no dia 23 às 17h30 em Grande Vitória. Vou clicar nele aqui e ver se a gente vê. Bom, aqui no histórico de operações. Aqui, tá assim para mim. Isso aqui é a rota que ele fez, e se a gente aproximar aqui, a gente vai ver aqui, devia ver. Tem essa programação também? A hora que passou. Tem. Vou voltar aqui um pouquinho. Aí. Fecha. Não. Deixa eu colocar isso aqui. Tá, pode. Vou tirar isso aqui. A programação está aqui quando você tem realizados e a realizar. Então, você já tem 23 programados aqui, e aí você sabe, pelo mapa aqui, você pode clicar no mapa, você vai ver quando ele vai nessa região, né? Então, se a gente colocar aqui na tela hoje 3 horas. Então vamos ver o de Bela Vista. Deixa eu tirar esse aqui do 17h25, Bela Vista. Vamos procurar ele aqui. Tá botando, pessoal, fumaça está passando, hein? Vamos ver, Ele vai ter informação prendida antes, né? Então, assim, o de Bela Vista. Você tem aqui, e aí você.
você vai ter lá as informações, e aí tem o BV pesado, que é o de carro, né? Até a motorização veicular, portátil, BV veicular e BV portátil. Aqui você entende cada tipo de operação. Tá? No histórico aqui você vê, e o período aqui, se você aumentar o período, certamente é capaz de já ter mais coisa prevista. Tá? A gente estava só com 21, 23 a realizar aqui, mas é capaz de já ter mais coisa. Então, o monitoramento do fumaceta aqui, tem coisas que servem para todo mundo. Um que eu adoro é documentos perdidos. Todos os documentos perdidos normalmente são entregues. Onde eles forem entregues, muita gente sabe para direcionar para cada cidadão. Então, se você digitar aí o Denis, Vinícius, a gente vai ver os documentos que tem o nome Denis que estão perdidos lá na cada cidadão disponível para pegar. Então, o Alan Denis da Silva perdeu o certificado de reservista e título eleitoral. Está lá disponível para ele pegar, se ele precisar. Importantes. Talvez não. Certidões, carteira de trabalho. Assim, nós temos... eu acho que é legal vocês explorarem o portal Transparência. Nós temos muito serviço, é o que eu falei, além do financeiro, sabe? Porque eu me incomodo muito em limitar o financeiro. Em pensar só no... aquilo ali, o financeiro nos proporciona um mundo de informações para a gente saber se está comprando caro, se está comprando barato, se está chegando na hora, se não está chegando na hora, se está... Né? Um mundo de informações. Mas o que move é esse atendimento ao interesse público que a gente enxerga. Acho que você tendo ele mais visível para a população, muitas pessoas acham que tem coisa impossível você ser contratado pela prefeitura para prestar o serviço. Uma coisa assim, como é que faz para fazer o contrato? A gente fala, vai lá no portal de contas, se cadastra, mas a pessoa acha que aquilo é impossível, não tem acesso, não tem isso, não tem aquilo. Eu acho que também se desse uma... Ofertas de atividades esportivas na cidade, pela cidade, ofertas de cursos livres de qualificação. Vamos colocar tudo aqui. E acompanhamento de solicitação de especialidades vai estar aqui também, mas aí entra pelo LIS ainda lá, né? Processos seletivos, concurso público da prefeitura, seus resultados de exames. A página do TBI é interessantíssima. Olha esse. Advogados adoram esse. Aqui nós temos... se você for comprar ou vender um imóvel, você sempre tem, né, aquela pulguinha, né? Quanto eu vou pagar de imposto de transmissão, quanto eu vou, como é que eu vou fazer as coisas. Então, a gente tem um painel aqui para você simular o cálculo do seu ITBI, tá? Dizendo quantas operações de ITBI já foram feitas, o valor médio do metro quadrado em Vitória, e aí você pode filtrar pelo bairro que você quiser. Então, sem ser Bonfim, já foi muito bom. Hoje, não, por ITBI, ainda não confio. Esquece. Se eu colocar lá Vai lá aí na IPA. Pradinhos, por exemplo, Pradinhos, né? Em 2022, o metro quadrado calculado pela prefeitura está em verde, o metro quadrado declarado pelo contribuinte está em azul. Tá? Você tem a diferença dos imóveis comerciais, residenciais ou de terrenos, e você tem por rua. Se você quiser filtrar isso aqui por CEP, você filtra. Né? Então, se você entrar no CEP aqui, me dê um CEP, vou tirar para dias aqui, mas me dê um CEP qualquer. Ninguém quiser me dar, eu coloco aí uma rua que está em 2 bairros, 29.055, 340. Essa eu sei que está em 2 bairros, que é das Bom Linhares, ela tem parte. Não, ele está só comprando canto, engraçado. Antes ele aparecia comprando canto e como a parte alta aparecia como o bar vermelho. Oi? Não, está nas Bom Linhares aqui, mas está só comprando canto. Mas... vai. 9,066, 230.
066-230. O Petrolino César de Moraes. Lá na Mata Praia. Só tem um ITBI. Quem vendeu lá, você já sabe quanto que é. Olhar para a visão dos outros aqui. Mas a última é pequenininha. A última foi só em 2022. A pessoa declarou 2.859,7,5 por metro quadrado. A prefeitura avaliou em 2.887,21. Foi terreno. Foi uma negociação de terreno. Então, isso aqui, para a gente ter uma ideia, quanto eu vou pagar de TBI, quanto eu vou pagar, a gente já sabe qual é a média da rua, a gente já sabe qual é a média do bairro, para a gente colocar. E tem ideia, né? Mais informação nisso. Interessante aí no portal da transparência. TBI que são C2. Então, aqui, se você for colocar, coloca aí entre 200 e 300 mil, só para. Entre 200. Isso aí é um cálculo simples de colocar 2% do valor que você colocar ali, tá? Então, entre 200 e 300, você vai pagar de 4 a 6 mil reais de TBI no imóvel desse valor. Ele explica aqui. Faz o valor do imóvel, ficando a alíquota de 2%, né? E tem uma página aqui de definições, se você quiser ver as definições também. Né? Voltar aqui e ver se tem mais algum que eu queira mostrar a vocês. Painel de licenças ambientais, qualidade das águas. Então, a gente tem aqui a vulnerabilidade, saber que praia está. Diário oficial. O diário oficial está direto aqui, né? O portal de documentação oficial, as cartas de serviços, bastante informação, né? Nosso portal é muito completo. Serviço que a prefeitura oferece, né? A gente busca colocar a maioria dos serviços que a gente consegue colocar ali. Ele ainda não é bonitinho, eu quero melhorar o visual também. E melhorar essa comunicação, que é uma coisa que a gente já discutiu antes, né? A gente entrar para esse lado das reuniões das lideranças comunitárias. Isso é bonito, mas ele não deve. Você mexer. Porque tem portal transparência, por exemplo, agora não diferente como todo. Mas quando você dava aquela posição visual, você não conseguia identificar, você tinha dificuldade de racionalizar ali na questão que você queria, porque você tinha muita. Mas eu acho que ele leve. O que eu quero, a nossa visão do portal, que já foi discutida antes, aqui a gente tem despesa, receita, pessoal, contrato convênio. Eu não quero isso aqui, não. Eu quero ter recortes diferentes para perfis diferentes. Então, eu colocar ali no portal e dizer, olha, financeiro está aqui. Quer ver o financeiro? Está tudo aqui. Agora, saúde, educação, meio ambiente. Aqui tem muita coisa que é financeira. Não, estou falando dos recortes mesmo. Ali, ó, você fala só de financeiro ali, embaixo. Perdão. Isso aqui eu quero colocar o financeiro, saúde, educação, meio ambiente, etc. Aí fazer um corte por quem eu sou. Eu sou o turista, e colocar no turista os nossos parques municipais, os nossos eventos, eu sou o cidadão, eu sou o empreendedor, tem que ter para o empreendedor. Fazer um corte por idade para criança. O que tem para criança? O que tem para terceira idade? As academias de terceira idade. Vai ser para isso, vai ser boa. Facilitar a pessoa achar as coisas que ela quer. Porque às vezes a gente tem tanta coisa que eles não acham. Não é nem ter acesso à sua vida dentro da cidade. Então, a gente tentar essa organização para chegar e dizer, eu sou pai de aluno, então eu quero saber, quer ver? Olha que legal. Isso aqui, todo serviço. Além do boletim escolar que a gente falou, a gente tem um calendário todo lá,
e eu adoro isso aqui, cardápio. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter. A gente tem que ter um bolão aqui atrás. Vocês têm que comer esse bolo, senão eu tô ferrado. Aqui, ó. Vamos lá para aquele semeio, doutor Tomás Tomás. Doutor pelo forró. Tá aqui. Então, o cardápio do grupo 1 está aqui, o cardápio do grupo 2 a 4 está aqui, o cardápio 5 e 6 estão aqui. Então, grupo 2 a 4. Opa, Oi? rapidinho. Ó, que as crianças deviam comer por dia aqui. Hoje é dia 25, né? E hoje, então. Na colação, banana prata. No almoço, carne bovina moída com abobrinha, purê de inhame, arroz, feijão, salada crua, beterraba, pepino. Lanche, mingau de aveia com banana nanica, sem açúcar. Jantar, frango desfiado, cebolado, creme de milho, arroz, salada, crua. Isso aqui tem dois caminhos, tá? Tem o caminho de o pai do aluno saber o que o filho dele vai comer na escola. E tem o caminho do pai do aluno nos dizer se é isso que o filho dele está comendo na escola. Sim, então. Né? E aí é a importância tanto da transparência para o controle social. Chegar e dizer, olha só, você está falando que tem carne bovina aqui. Tem 2 meses que não tem carne bovina na escola do meu filho. A gente tem que ser informado para a gente agir. Normalmente não acontece. Mudanças são pontuais. Tá? Mas se a controladoria fica sabendo, mas a controladoria tem que ficar sabendo. Foi pontual, foi um funcionário que ele estava tentando dar esse problema para o município, e aí já viu, né? Atrapalhou um pouquinho, mas depois resolveu. Eu vai ter problema com você, né? Filha da pessoa. E a alimentação estava no programa, isso só não estava acontecendo, era para acontecer. Só que chegou em dia da noite, está muito pouco, querida, isso é pesado. Só que é integral, né? Aí que eu chegava de manhã, você está saindo pouco da manhã. Aí equilibrou o tempo todo, porque nunca fui lá, então eles querem mais, querem que a gente tire o ponto, aqui é mais. Mas hoje está me parabéns, porque isso fazer isso com criança. Eu sou auditor de carreira. Estou me tocando. Eu hoje, meu nome é Denis, eu ocupo o cargo de controlador, secretário da Controladoria Geral do Município, que é a minha carreira no Estado. Sou cientista do Estado, da Prefeitura, sou colega, servidor do Estado, sou cientista do Estado da Prefeitura, e quando eu saí da Prefeitura, digo que vou mandar embora, eu volto lá para o Estado para fazer a mesma coisa. Fazer auditoria de alimentação escolar, por exemplo, é uma delícia. E criança entrega tudo. Criança entrega tudo. Você chega lá e fala assim, a comida estava gostosa? Ela vai falar, mas estava pouca. Eu queria mais, eu tinha um dele. Já ouvi isso, mas é uma droga isso de ouvir, porque você fica doido, você dá mais 4 para ela. Mas é a parte de nutrição que a gente não pode passar por cima dos nutricionistas. Deixa eu seguinte, a criança mostra 3 horas da tarde. Aí você em casa, não tem um lanche, fica muito você está cheio de lanche, mas aí tem que controlar. Mas aqui nós também temos separado por grupo, tá? As crianças de 5 e 6 não vão comer a mesma coisa das de 2 a 4, não vão comer a mesma coisa de 1. Então está separado por grupo aqui e tudo bonitinho. Tudo bonitinho e portal também. Hoje tem toda escola que tem que dar. Vamos chegar a 40. Né? Com certeza, vamos chegar a 40 agora. E crescendo. Eu acho que é importante a gente ter essa disponibilidade de ter integral onde for possível. Né? Onde a comunidade quiser e onde for possível. Bom, dei um panorama geral do nosso portal. Fazer uma pergunta. Existe algum projeto para fazer painel de controle?
essas informações, dashboard ou controle, sintetizar, Valores. Assim, mas como painel de controle. Pensando nisso, não, assim, podemos pensar, podemos discutir a utilidade. Esse é outro projeto com relação a isso, porque fica um pouco mais amigável também. Você já tem as informações. Os desafios também para os seres que utilizar em si. E do universo Acho que o Estado tem, tem. sei não. Eu acho que é bem assim, eu acho que despesa pessoal, é isso que você está falando. Isso, Exatamente. Mas assim, me falei assim, não só isso também, por exemplo, igual ali, você tem como pesquisar diretamente, mas a nível geral, o cara não quer saber lá da unidade de saúde, lá do confinamento, quer dizer assim, como é que está o medicamento? Eles voltam Agora, vamos, assim, porque como eu sou da área financeira, eu vou falar de financeira, né? Claro que as secretarias, com as suas especialidades, elas vão falar de serviço. O meu mundo ideal é a gente chegar em cada coisa daquela ali. A lógica, e não estou falando da sua, não, tá, Alexandre? Pelo amor de Deus. A lógica dos portais de transparência hoje é a lógica do financeiro. Sim. Chegar e entrar como financeiro. Eu prefiro entrar pelo serviço. Mas olha só, o meu sonho é chegar no financeiro pelo serviço. É chegar ali na alimentação escolar e ter um botãozinho ali de financeiro. Para a pessoa saber quanto custa aquela alimentação. Quanto custa essa refeição? Em média, essas refeições custam um dia de refeição por aluno. Você está gastando, Né? Quanto está gastando com isso? só o princípio, e as pessoas gastam, né? Sim. Né? Então, quando a gente tinha uma... Cadê a parte da assistência social, Vinícius? A parte da assistência social não tinha, não? Aqui não. Mas eu vi A participação social, mas não é na participação. Então, eu achei isso. Bom, mas você está entendendo? É chegar porque, assim, eu acho que o dashboard, para a gente dar uma visão geral. Vitória gastou 1 bilhão esse ano. Então, gastos com pessoal, 800 milhões, e contando lá, se a gente vai todo dia atualizar, gastos com investimento, ou investimento, tantos milhões. Isso aí dá uma visão geral e é interessante, a gente pode tocar para frente para fazer isso. Eu acho que a gente não teria dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Eu concordo com a questão do serviço. Eu acho que em termos de utilidade para o cidadão, é muito mais útil ele saber quanto custa um quilo de lixo que joga fora. Até porque quem é do financeiro, eles conseguem lá na despesa listar isso por secretaria, por contrato, Então, eu acho que para o município realmente seria mais interessante a questão do serviço, estar realmente. Mas seria importante também você ter um acesso mais facilitado. Eu acho que não deve ser difícil, não. Isso sendo coisa fácil, a gente pode conseguir colocar aqui automaticamente a coisa, né? Assim, termina que a gente tem que fazer outras escolhas, como gestão, e aí... E aí, você está falando de números, tem os números polarizados. Também o número, só para dizer, o Thalina do a questão é dizer para o cidadão entender e falar assim, eu estou recolhendo meu imposto, estava no dinheiro, aqui, estou... Você não sei o que é aquilo, natureza de despesa, escreve uma vez, não sei o quê. Assim, mas nesse sentido, é o financeiro popularizado, não é o financeiro pelo financeiro. Porque o financeiro que você vai lá, faz aqui e coloca. E aí, qual é a forma de popularização? É isso que a gente tem que chegar. Então, como é que a gente chega a uma popularização? Porque eu falar com ele, foi gasto o 339, por exemplo, que é outro serviço de terceira pessoa jurídica. Aí você vai chegar lá e vai dizer, olha, tem outro serviço de terceiro pessoa jurídica, foi gasto
Agora, se eu chegar para ele e disser, Manutenção da escola. um aluno hoje, na escola X custa X reais, Uma escola, por exemplo, você tem acesso. Prestação de contas, tá lá no Tribunal Moreira. A gente, por exemplo, ficou sabendo que a prestação de contas foi 2 anos, ela ficou sem ser entregue. Aí, por isso, o recurso foi, não travado, mas limitado. Então, só foi passado para a escola o que era emergencial. E a gente deixando de usar o recurso público na nossa escola, porque não foi entregue a prestação de contas. Entendeu? A gente só descobriu isso depois de 2 anos. Quando a gente soube que não tinha dinheiro para fazer. Outra coisa, só eu tive uma dúvida aqui. Talvez, se não fosse sobre o assunto, não falar. Outra coisa. Aqui, a realidade que se trabalha aqui, né? A procuradoria ajuda vocês lá. não, a procuradoria não. Trabalhando tal, a prefeitura sabe quantas viaturas e quantos agora que tem, quantos estão baixados, perguntando só, tá? Quantos estão cercando onde está, quanto está gastando. Isso aí. Porque eu mexo no mecânico, eu participo de várias discussões todo dia, trabalho mesmo na parte, mas agora vai no povo mesmo. Não. Todos que tem discussão toda. Uma certa prefeitura tinha uma caminhonete grande, chamada grande, né? O mecânico foi gasto. 30 mil reais. Os serviços que fez, eu olhei e sei, foi esse 22 mil reais. Mas aquela empresa ganhou a tal da digital, ganhou. Gente, vou facilitar ali com o meu dever. Eu falei que eu tento, onde eu estou lá. Eu acho que não adianta. Então, eu queria saber, como ele controla tudo isso também? Por exemplo, eu fui num lugar que tem uns 3 carros lá, que é uma chave. Eu acho que é por isso. Tá, olha só, você está me perguntando 2 coisas diferentes. Uma é se a gente sabe Eu controlo. quantos carros a gente tem. Ali. Patrimônio, frota própria de veículos, frota de veículos alugados. Estão os 2 ali. Colocados com motorista e sem motorista. Então, para essa pergunta, a gente tem a resposta de portal direto. Classificados como inservíveis. Que é aquele que vão para leilão. Mas tem um segundo que é um problema que já é conhecido, que é a coisa da manutenção. A coisa da manutenção é um problema, inclusive a controladoria. É um problema difícil. A controladoria já fez uma auditoria nesse. Eu não consigo agora te dar os resultados de cabeça. Mas a gente já fez uma auditoria para melhorar esse local aí. No local tem. Uma capacidade chegou zero. O par dele, o alto. Não tem Instagram. Eu falei, gente, recolhe o depósito. Eles não sabiam que esse carro estava lá. Não tinha como, não. Verdade. Não tinha conhecimento. Mas então, só falando. Você está certo? Eu digo que é público. Tem que falar mesmo. Entendeu? Então, quando eu chego na oficina, está um lugar que eu sei que é um carro, eu conheço o carro, que é a gente foi gasto tanto. Hoje você prefere cambiar, mas a gente pode. Pode. Tem que saber. Eu estou todo dia aqui. Sobre a vocação, já não me engano, eu conheço. Você me vê nas coisas de política. Eu não consigo entender. Vai lá na minha sala. Porque eu sou chefe de frota, eu não vou permitir nunca gastar 30 mil no carro, uma foto de rancho, que sendo que ela está um supressão, tá? Não está calçando, vai quebrar. Só para deixar a piscina e vai ao leilão. Por exemplo, botar 4 mil no carro, 4 mil. Não. E para agora eu falo sobre tá certo, tá certo. Mas a sala tem que estar aberta. Você tem É bom. Tem um canal de denúncia. Tem 5 meses. São 5 meses. Primeiro gestor, né? Não vai direto para a controladoria. Eu só perguntando. Escreve, controladoria, comunitário, protesto social também. Eu chego com o carro legal, está maluco, está rodando uma muito maluco. Controladoria. Controladoria.vitória.com.br. Pode escrever, que eu adoro. Negócio de frota.
É um assunto, por exemplo, quando eu já fui coordenador, lá rapidinho você, eu vou fazer uma auditoria de frota agora, que eu quero saber como que os veículos são usados. Isso já está em planejamento, cara. Isso, mas eu quero saber como os veículos são usados. O da Secretaria de Educação, em 2010 para 2011, sabe? Foi mudado o aluguel para colocar GPS. E aí, quando foi mudado o aluguel para colocar GPS, pegaram o histórico dos carros lá, quantos carros andam por mês, porque a gente tem que fazer um estimativo de quanto ano, o aluguel dele tinha fixo variável, aluguel, etc. Os carros andam 4 mil quilômetros por mês. Isso era o normal dos carros no odômetro lá da Secretaria de Educação. Colocamos o GPS, milagrosamente passou a rodar 2.200. Sim. Viagens indevidas não vão trabalhar. É isso aí, né? Tem que colocar, velho. Milagrosamente. Passou a rodar 2.200 por mês. E o que diminuiu? Tem controle de autonomia. Então, assim, estamos fora do assunto de transparência agora, Não, mas essa é uma auditoria que já está sendo planejada. Mas eu acho que é interessante. vou conversar muito, vai conversar. Eles compartilhar isso, até porque ele não faz parte do grupo, mas ele se manifestou em algo que ele achava injusto, né? Precisava deixar, fazer um sumário, porque na época, as fontes, você teria, só parado, mas na parte porque a gente só parado. Eu também numa situação regional de se sou técnico, né? Beleza. A locadora, que é no lugar aí, você rapaz, o cara tem um problema aqui, não. Traz aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. Mas quando eu vou colocar o defeito, mas tudo bem, não pode levar. O carro, tudo bem, voltei como, se volta, pega o meu carro, transforma em meu. Explica aí, já fica 3 dias aí. E aí? Irmão, você vai ter esse carro. Eu queria que eu comprasse, esse contrato, e tudo bem, um carro reserva bem, sério, tudo bem. Aí um carro no ano de 2017, 18, está de conservação. Se ele está pagando pela locação do carro bom, ele tem que botar um carro bom no carro bom. Olha, você tem que cobrar do locador, na locação. Você quer falar para ele? Tem que pagar. Se botar ele como membro da comissão, vocês vão ver, vai deixar. O pessoal da nós estamos saindo do assunto, vamos voltar aqui só para a gente não. Tá? Bom, então volta para a pauta lá. Não, eu acho que está aqui, né? Sobre caixa. Não é isso. Está aqui, pode deixar aqui. Está aqui. Não, voltar lá para a pauta. Só porque essa demonstração de visibilidade de soluções inseridas no portal, então, está cumprido, né? A definição do calendário anual, vou voltar para cá. Na outra questão, vamos dizer assim, do Conselho de Transparência, nós fizemos toda primeira quarta-feira dos meses 3, 6, 9 e 12. Às 17 horas, com a hora dessa reunião, em formato híbrido. Quem pudesse deslocar daqui, sempre muito bem-vindo. Quem não puder e quiser participar online também, facilitar todo mundo, né? Podemos deixar nessa mesma, desse mesmo jeito, calendário? Todos. Trimestral, né? Trimestral, né? Nesses 3, 6, 9, 12, nós estamos no mês 6, agora fizemos um pouquinho atrasado, não fizemos no mês 3, mas agora em setembro, em dezembro, setembro vai cair por volta de 4 de setembro, porque 7 de setembro é domingo, então a primeira quarta-feira deve ser 3 de setembro, alguma coisa assim. Mas a primeira quarta-feira dos meses de setembro e dezembro, e toda a definição que a gente faz também para a primeira reunião do ano seguinte. E na primeira reunião a gente faz as outras. Então ficam marcadas as reuniões de setembro, dezembro, março. 3 de setembro, 3 de dezembro e dia 1º de março, ano passado. 4 de março do ano que vem. Ok? Vencido mais esse item de pauta, eu quero abrir para considerações de qualquer um de vocês, para a gente fechar a reunião.
Eu vou fazer as considerações finais primeiro, agradecendo a todos por comparecer. Muito importante para a Vitória a gente ter esse feedback. Acho que a primeira reunião foi de uma energia boa, né? Bastante troca de ideia e vão trazer os problemas, vão trazer as necessidades de vocês para a gente ter cada trimestre desse trabalhar bastante para a gente melhorar o que a gente quer no final, que é a vida do cidadão de Vitória para esse tipo de trabalho. Tá? Então, deixar o agradecimento a cada um e abrir a palavra para se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu vou agradecer também, mais uma vez, por estar aqui presente. Acho que de grande importância, nós, como cidadãos, tá? Contribuindo para o crescimento do nosso município, né? Enquanto a transparência, acho que é de suma importância, a gente tem pelo menos um dedinho nosso aqui, saber que a gente contribuiu para que algo fosse feito de bom para a nossa cidade. Agradecer também ao seu atendimento aqui na reunião, a condução, acho que foi muito leve da forma que foi tratada aqui, as meninas ali também não auxiliando, a cada um de vocês como conselheiros também participantes, e se colocar à disposição, no que precisar, também eu vou estar ele comprometendo a dar uma fiscalizada, trazer a demanda. Hoje eu descobri um link quebrado no portal, até tirando a minha. Eu fui lá porque hoje eu descobri, mas assim, às vezes, o que acontece? O portal tem que refletir muita coisa da prefeitura. Então, às vezes, a secretaria chega e troca uma coisa de lugar. Ela troca de lugar e não me avisou, quebrou o link. Aí, vocês viram lá um link. Bem, esse link está quebrado, coloca no grupo, ó. Link de recolhimento de lixo está quebrado. Vamos usar essa nossa lista, não. Né? E Botou um arquivo de local lá, a folha, né? E realmente trazer essas necessidades, assim, eu sei que nem sempre é fácil a gente enxergar tudo, mas eu confio na experiência de vocês e nas necessidades nossas como cidadão para a gente fazer isso aí crescer. Assim, a minha experiência nessa passada, logo no começo cheguei aqui assim, confiado, perdido, né? O que é isso, né? Eu comecei, mas assim, uma coisa que me ajudou muito foi visitar o local, entender o que ele é, sobre vários ângulos aí, que aí você começa a ter um mapa mental de tudo que já tem. E aí, é claro, principalmente quem está lá no ponto, mesmo lá, lá no final, né? Você consegue entender, pô, peraí, mas o negócio poderia estar lá. Mas, cara, e aí, assim, muita coisa chegou aqui na mesa dessa forma, né? Você olhando lá fora, depois você fala, peraí, mas se tivesse isso assim, você sabe, tinha coisa que era impossível, né? No primeiro momento, evoluiu, chegou lá, é um momento. Acho que esse é o grande ganho que pode ter. Se todo mundo realmente visitar bem o portal ali, entender, ter um mapa mental do que tem ali dentro, e aí sim conseguir ter o seu network lá fora também para trazer informações para as demandas, né, serem implementadas. É importante dizer também que transparência tem, né? Tem vários tipos, né? Várias entidades que fazem aferição, transparência tem. E o que eu acho que se a gente puder comunicar isso. A questão é mais essa. É mais comunicar. E aí você vai pegar à medida que os cidadãos começarem a entender, e aí eles vão continuar, eles vão começar a dar feedback, e isso vai entrar numa engrenagem, e ali é constante. Eu acho que o mais estratégico para a gente é pensar como é que isso chega a uma nova antiga, né? Acho que essa ideia de criar fóruns aí, esses regionais. Estava lembrando outro dia, passado, né? Eu tenho uma cunhada que ela é muito cris. Ouviu um negócio errado, ela não conhecia nada disso. E aí um dia ela foi lá fazer uma crítica, eu disse, acho que um remédio aqui para a farmácia, né? Você já visitou o portal? Não, não estou. Claro, mas eu mostrei a ela. Eu não sabia disso. Então, assim, tá na cara. E ela passou a perguntar.
Olha, uma boa oportunidade, né? É fazer chegar às pessoas. Porque muitas vezes não é que o problema existe. O problema ele não está claro, porque já está resolvido. Você não sabe a solução. Depende da feedback, né? Por exemplo, essa questão do medicamento, né? Você chega ali, aí, pô, aqui, que volume da janela não tem. Será que você não canal para dizer? Não, será que foi um erro no estoque? Quem pode corrigir? Mas isso precisa ser. Eu lembro quando entrou. Foi, né? Nossa. Do remédio. Mas aquele. Você tinha assim, para na lista. Mas que tem uma vilã. Não, peraí. Foi uma aula para mim. Sei tudo aqui, parabéns para você. E foi uma aula que eu nunca vi isso aqui. Eu nunca tinha participado, né? Eu vou só por dentro. Desculpa, se ele for, pode ser algo que eu tinha. Mas não sou de criticar nada disso. Nada. Vai se depender do que faz de mim, não vou criticar, ajudar, né? Mas parabéns aí, ó. Muita coisa. Foi 2 horas aqui, 1 ano e pouco. E fui ele participar disso, eu vou ter que ser peleado prático. Eu não sei legal, eu não vou dar tanta voz assim da próxima vez, não. É só se eu tirar uma foto. Pode, nós vamos tirar uma foto da Legal, né? Tem que fazer. Mas vamos tirar um oficial também. Essa sei que tem que ir lá para o Instagram. Eu vou pedir para botar o orçamento inicial. Pode explicar uma coisa deles. Criar um mecanismo interativo dentro das próprias redes sociais. Esse é o processo da minha. Das redes da prefeitura. Mas esse De cabelo. trazer para jovem assim, né? Mas o jovem também ele tem a curiosidade de buscar essa possibilidade. E bem complicado esses carrosséis aí. Social, Né? Deixa eu ver o lugar. Tirando essa sabedoria que você tem acesso às novas informações. Isso, tipo essa Coca-Cola de. Isso aqui é para devolver ele, né? Tá bem que não é exposto. Amanhã eu vou ter aqui. Legal. Eu na próxima. Certo. Aí todo mundo tá direitinho aí. Faz bem. Aí, gente. Ele vai, queridos. Bom, já acabou, não, né? Pode dar. Não, vamos só, então, declarar encerrada a 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Transparência e fechar a gravação aí que a gente vai colocar lá no portal daqui a pouco. Encerrado mesmo. Estarei no quarto aqui. Dias, Rogério, Luiz. O senhor já está pedindo?